Opa, gente que marca, eu sou o Will Ferreira e esse é o seu Content Podcast. Irreverente, mas não irrelevante, profundo e não menos marcante, é o conteúdo de gente que marca. E hoje eu estou aqui com o meu host favorito, Pedro Mendonça. Pedro, fala sério, hein? É o primeiro episódio super especial com duas feras, cara. Quem tá aí marcando hoje, Pedrão? É uma alegria hoje ter aqui tanto o Ricardo quanto a Andriele para falar do lançamento do livro dos dois. A Andriele é a primeira nutricionista LinkedIn Top Voice do Brasil e o Ricardo é referência nacional em estratégia de marca pessoal na área da saúde. Muito alegre de ter vocês dois aqui hoje. Um prazer. Aê! Andriele Pedroso e Ricardo Dal Bosco, é isso mesmo, né? Muito obrigada pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui participando do podcast. Pô, a gente que agradece. E fazer jus ao nome do podcast, muito conteúdo de qualidade, de geração de valor tá vindo por aqui. Oh, valeu. Aí, ó, já vamos pegar aí essa deixa do Ricardo aí, né, para falar de conteúdo, é o nome do podcast. E vocês estão aqui hoje nesse episódio especial, a gente fez questão de fazer esse episódio com vocês dois, porque tem um conteúdo de muito valor aqui que vocês estão trazendo hoje. E a gente queria, então, ouvir de vocês saber como é que vocês chegaram nessa maravilha que está aqui na nossa mão. Will, ontem eu dava uma aula no Albert Einstein e destacava bem essa questão, porque se a gente pegar alguns dos nossos ouvintes neste momento, parte são baby boomers, X ou geração Y, o famoso milênio. Uhum. E nossas gerações, eu me incluo em uma delas, nós fomos acostumados a ter dificuldade ao acesso à informação. Se a gente pegar mesmo o podcast no Brasil, apesar de que o primeiro podcast nacional data além disso, mas as pessoas começaram de fato a entender o que era e você não precisar explicar, uma questão de 5, 6 anos para cá. E olha lá. Verdade. E eu tive a oportunidade no passado de ser um dos primeiros podcasters no Brasil. É mesmo? E a gente tinha que traduzir o que era a palavra, o que isso significava. Uhum. E pior ainda, que desde o meu primeiro podcast a gente fazia videocast. Sim. E aí, até entre os podcasts, já estava inovando ali, já era uma tendência na época. E a gente arrumava briga. Porque as pessoas, não, mas podcast é só áudio. Eu falei assim, caramba, deixa eu gravar vídeo também. Porque eu falei assim, vídeo vai bombar já nos estava na vanguarda ali, já. Sim. Não, mas é podcast áudio. Eu falei assim, fica com o teu áudio. Se você quer só áudio, produz apenas áudio. Mas me deixe em paz gravar também, que eu quero otimizar aí conteúdo em plataforma. E até a década de 90 e começo dos anos 2000, nós tínhamos muita dificuldade do acesso a conteúdos, como o Will acabou de falar. A gente vinha daquela geração, e até eu enfatizava ontem lá no Einstein, que é quem tem informação é rei. E a gente foi educado dessa maneira. Só que hoje em dia a informação não é tanto o problema. A gente, numa questão de 1, 2, 3 cliques, a gente chega a qualquer lugar no mundo que a gente queira pesquisar. Consequentemente, o mensageiro começa a importar, talvez até mais do que a própria mensagem. Então, o CPF começa a ter muita relevância do que apenas aquele CNPJ que me traz a informação. E na área da saúde não é diferente. Sim. Não é mais apenas o doutor ou a doutora da clínica, do hospital ou do Instituto de Ensino XPTO. Mas quem que é esse doutor ou doutora que tem um sobrenome, é o Will Ferreira, que está no podcast Content. Uhum. Não é do podcast Content. Abrindo um parênteses no que você está falando, Entendi. é fundamental a importância de um livro como o de vocês. Sim. Porque, como você disse, talvez hoje é mais importante o mensageiro, porque tem muita gente falando. Exatamente. Agora, como que eu vou ter certeza que aquela mensagem é a correta? E eu até faço uma complementação aqui, que realmente, hoje a questão não é falta de conteúdo. Muitas vezes o problema é o excesso de conteúdo. É tanta mensagem ao mesmo tempo que acaba confundindo ali a audiência. Então, a pessoa criar autoridade para falar sobre determinado tema é fundamental para que você tenha ali uma base. Em quem que eu vou acreditar? Em qual é a fonte que eu vou buscar? Então, o problema não é falta de conteúdo. Agora, a gente precisa entender quem está passando essa mensagem. Uhum. Tem até excesso, na verdade, de conteúdo, né? Hoje é uma abundância sem tamanho.
E aí tem muita gente se metendo a fazer uma certa curadoria. Sim. E aí entra nisso que a gente está falando aqui, quer dizer, né, de quem que vem essa curadoria, qual é a autoridade, a competência dessa pessoa para chancelar, né, aquele tema, aquele conteúdo, e eu poder, então, quase que, às vezes eu me sinto, sinceramente falando, como um garimpeiro, de verdade. Sim. Não só conteúdo assim como um livro, mas na própria mídia mesmo, né, de modo geral, no mainstream, vamos dizer assim, né, de modo geral. Como é que eu garimpo e seleciono a informação que realmente pode acrescentar valor à minha vida? Exato. Will, agora que a seguinte questão aí tem um total link com o que você está dizendo. A gente tem hoje, sim, muito volume. Agora, todos há de concordar que estão nos escutando que conteúdo, de certa forma, de qualidade para o objetivo que você tem para resolver o seu problema, um desafio que você tem familiar ou na sua vida profissional, aí são poucos. Uhum. Só que o que acontece? Muita gente chega e reclama, meu Deus do céu, mas essa rede social aqui está horrível. Nossa, só tem conteúdo ruim. Ou então, pior ainda, fulano ou fulana está lá vendendo muito mais do que eu, mas não tem aí 1/5 das minhas formações técnicas. E aí você fica com aquela inveja danada. Por que a grama do vizinho está tão bonita quanto o verde deste chroma key aqui na minha frente? E você fica bravo, você fica pé da vida, porque aquela pessoa está tendo um sucesso, talvez até financeiro, e você, com todos os seus canudos que você conquistou nos últimos 10, 20 anos, você não está conquistando. Este cara ou esta mulher só está fazendo sucesso porque você não fez a porcaria do trabalho que tinha que ter sido feito em termos de percepção de mercado. Então a gente só é passado para trás por vários falsos gurus da web, por vários 171 digitais, porque a gente que talvez tem sim a capacidade técnica que o mercado talvez gostaria, mas talvez a gente está vacilando e não sendo percebido. E, consequentemente, aquele falastrão, aquele enganador, aquele enrolador, ele pega o que deveria ser seu. O que poderia, melhor dizendo, mas que você não está abocanhando. Então, isso é uma situação frequente que a gente vê, inclusive na área da saúde. Exatamente. Esse é o parênteses que eu ia fazer. Pode falar. Pode falar. Não, eu iria dizer que na área da saúde é muito comum ver isso. Pessoas com uma capacidade técnica absurda, a pessoa tem muitas formações, mas ela olha para pessoas mais novas ou até profissionais da saúde recém-formados e fala, nossa, como que aquela pessoa consegue cobrar uma consulta com um ticket mais alto do que eu? Mesmo não tendo tanto tempo de experiência, mesmo não tendo tantas formações. E aí que entra a questão do personal branding. É por isso que vem a importância de você posicionar a sua marca pessoal. E aí eu até te faço uma pergunta, André, puxando o que o Ricardo falou. Tem muita gente com muita bagagem, com muito conhecimento, e que está perdendo espaço, ou deixando de ganhar espaço por conta desses falastrões. Exato. E aí você, como na área da saúde que vocês estão lançando o livro, você é a primeira nutricionista LinkedIn Top Voice do Brasil. Sim. E o seu posicionamento já é diferenciado nessa área. Eu queria saber de você, para a pessoa que está começando de repente agora, ou já está no mercado com essa bagagem de conhecimento, o que ela faz para se posicionar na sua área da saúde? Perfeito. Nós falamos que existem 3 principais passos para uma pessoa conquistar autoridade na área dela. Primeiro de tudo é atitude. Eu vejo muito profissional que planeja muito, a pessoa pensa, eu vou começar a me posicionar, eu vou começar a publicar nas redes sociais, vou agregar valor para o meu público, mas a pessoa nunca começa. Porque não está pronto o manual de marca, porque a pessoa quer fazer a logomarca dela, porque ela quer usar tal roupa, enfim. E ela se apega tanto em detalhes que não são o ponto mais importante para a pessoa realmente conseguir conquistar a autoridade. Então, primeiro de tudo, atitude. Sim. Você começa e depois vai aperfeiçoando. Isso é com o tempo. Perfeito. Depois, estratégia. Não adianta ter atitude e ficar gastando muito tempo aonde não deveria. Ou, enfim, gastando muito dinheiro. Eu vejo muitos profissionais da saúde que começam a patrocinar algumas publicações e a gente vai olhar, a estratégia da pessoa não tem. A pessoa simplesmente está publicando, pagando campanhas porque ela ouviu falar que aquilo ali é importante para ela, mas ela não tem retorno nenhum. E depois, o que ela chega e fala assim, André, eu já ouvi isso muito de mentoradas nutricionistas que eu mentoro.
não estava funcionando. Eu estava pagando uma agência de marketing, eu estava fazendo lá um conteúdo e eu achava muito bom, mas eu não consegui vender nenhuma consulta com isso. Eu só gastei dinheiro, porque não tinha estratégia. Então, a estratégia que você fala, a estratégia é só do conteúdo, é do conteúdo a maneira que você se porta, porque aí, por exemplo, a pessoa quer falar de saúde, mas às vezes expõe demais a vida pessoal e, de certa forma, perde um pouco de credibilidade. O que é essa estratégia que você está falando? Até onde vai essa estratégia? Exatamente, porque depende muito do objetivo da pessoa. Então, às vezes, a pessoa pergunta assim, André, o que eu faço? Será que eu divido o meu perfil pessoal do profissional? Será que eu publico com a minha família no perfil profissional? Então, é muito importante entender qual a imagem que você quer passar para o mundo. Não existe certo ou errado, bonito ou feio. É a questão de qual é a imagem que eu quero transmitir. Então, às vezes, o profissional da saúde, ele quer cobrar um valor um pouco mais alto, ele quer valorizar o atendimento dele, ele quer trazer um pouco mais de sofisticação para os conteúdos dele, mas o posicionamento dele não é exatamente essa imagem. E as pessoas percebem, ou não é autêntico, a pessoa está criando um personagem. E a gente sempre fala que o personal branding, a marca pessoal não é criar um personagem. É basicamente uma forma de você transmitir a imagem que você gostaria que as pessoas percebessem você. Porque às vezes o médico, o nutricionista, o fonoaudiólogo, seja qual a profissão dele, ele não consegue transmitir todo aquele conhecimento, aquela bagagem, aquela experiência que ele tem, que está guardado na gaveta. As pessoas não conhecem. E hoje quem não está na internet, infelizmente, vai morrendo ao longo do tempo. A gente não consegue pesquisar uma pessoa que não está na internet. É a nossa vitrine. Ricardo, fica à vontade. Não, pode falar. Ricardo, é que eu quero falar sobre o livro. Ah, tá. Vou fazer porque tem bastante assunto aqui que a gente vai ter a chance de conversar com eles separadamente. Então eu quero saber algumas coisas daqui. É só para posicionar, assim, puxando o gancho do que ela falou. Eu sigo vocês já há algum tempo e é muito diferente a forma de postagem e o conteúdo até das redes sociais. Exato. E aí eu queria te perguntar o seguinte, a estratégia que eu utilizo nas redes é diferente? Ela é igual? Como que eu utilizo, por exemplo, LinkedIn, Twitter, Instagram? Como que é isso? É ótima pergunta, mesmo porque o público nas suas redes sociais pode ser até o mesmo. Exemplo, você pode ter um potencial cliente no LinkedIn e ele também está lhe seguindo no Instagram. Mas, por vezes, o hábito para que ele vá em uma rede ou outra pode ser diferente. E a expectativa dele com relação ao que ele quer que você gere de valor também pode ser diferente. Então, isso aí eu sou a prova real, vamos dizer assim, com relação a vários clientes e potenciais clientes que acabam interagindo de uma forma simultânea, às vezes até diária, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, só que a pessoa se solta de uma maneira distinta. Onde no LinkedIn existe até aquela certa formalidade, tá? Agora no Instagram a pessoa está te pedindo dica onde é que comprei aquele kimono, onde é que comprei a prancha, que praia que eu fui. Dalvos, mas porque a sua postagem no Instagram muda para algumas coisas sim. Principalmente o tal do lifestyle, etc. Você adequa a linguagem de cada rede, mesmo que seja o mesmo público, mas você está conversando com ele diferente de uma maneira diferente em cada rede. Mesmo porque muitos dos executivos e conselheiros, que é grande parte dos meus clientes Brasil e exterior, eles quando estão usando o LinkedIn, eles não estão por lazer. Eles estão ali geralmente com um objetivo. Ele está procurando lá se tornar mais visível para um headhunter, para um RH, ou ele está querendo vender mais um produto ou um serviço dele, ou ele está querendo, na verdade, aqui construir a imagem dele como palestrante ou mentor de uma maneira digital, de uma forma mais expressiva. Quando ele está no Instagram, muitas vezes ele está com o pé para cima do sofá ali, naquele descanso, quando chegou em casa, ou quando foi almoçar fora agora no shopping, ele deu uma olhadinha no Instagram durante o almoço. Então, será que ele quer ler aquele conteúdo, aquele dado da mesma maneira robusta que ele vê no meu LinkedIn, também ver isso no Instagram dele? Ou será que ele quer de uma maneira mais soft, pouco mais, vamos dizer assim, até mais plástica no Instagram? Então, essa adaptabilidade é um processo, sim, que é preciso ter nas marcas, obedecendo, claro, o público-alvo que você pretende alcançar em cada mídia social, mas também o estilo daquela rede. Agora,
Asterisco aqui e não em fonte 5. É um asterisco em fonte 12 Times New Roman, no mínimo, para todo mundo entender. As redes sociais, elas estão uma querendo comer a outra aqui pelas beiradas e outras já de frente. Já explico. Se a gente for pegar Instagram no seu começo, 2010, ela, né, essa rede social, era focada em lifestyle. O que bombava lá? Foto de prato de comida, viagem e a bota que você comprou, por exemplo, na Arezzo, na Shoes, né, ou no Mr. Cat, por exemplo, seu sapato lá que você vai no enterro, no casamento ou trabalhar na Paulista. Bom, esse era o lifestyle que se vendia no Instagram. Depois o Instagram veio para uma fase de uma produção de conteúdo bem diferente. Não basta apenas eu me mostrar, as pessoas começaram de certa forma a querer um pouco mais. Então, conteúdos robustos a gente começou a ver de uma frequência maior ali entre 2014 até 2017, 2018. Foi o boom dos cursos online. As pessoas queriam conteúdos. Chegou um momento, principalmente com o advento da pandemia, que apenas aquele tipo de conteúdo não me bastava. Eu precisava, sim, de conteúdo misturado com lifestyle, ok? E eu quero saber mais agora da sua vida, porque senão talvez eu não compro, já que tem volume de informação. Eu quero saber um pouco mais do mensageiro, senão eu não acredito e não confio nele. Então, estão vendo como uma rede social a mesma, ela vai passando por fases. Se a gente pegar o LinkedIn, não é diferente. Se há 4, 5 anos você postasse algo muito pessoal, às vezes até sua foto com um filho, filha ou seu cachorro no LinkedIn, pedras apareceriam na testa e na nuca, okay? De tudo que é lado. E o que acontece dentro disso? As pessoas não aceitavam a sua pessoalidade. E aí vinha aquela famosa frase nos comentários: isso daqui não é Facebook. Deixa eu ver esse tipo de comentário. Hoje em dia o LinkedIn ele já é muito mais receptivo a esse tipo de conteúdo, porque uma massa que estavam nas outras redes sociais também vieram para ali e para eles era normal aquele tipo de abordagem. Então você também obedecer de acordo com como funciona cada rede, estar atento também às mudanças ao algoritmo, e estar atento às mudanças sociais, e isso também envolve mídias sociais, por que não? É fundamental para que a sua marca continue sendo contemporânea e não só, esteja atenta e sendo visionária para o que daqui para frente pode mudar em termos sociais, econômicos, financeiros, políticos e lá vai. E não quer dizer que você vai ter uma bola de cristal na sua marca pessoal, mas sim você antecipar cenários para tomar as melhores decisões e, consequentemente, construir uma marca pessoal sustentável. Legal. E aqui que entra a importância de ter estratégia. Não significa que você começa com uma estratégia e permanece com ela para o resto da vida. Isso é adaptável. E até eu entrei aqui na página 126 do livro, que é basicamente focado em redes sociais. Aqui agora para. Parece que a Andriele está na missa da Igreja Católica. Pessoal, agora vamos abrir a página aqui, vai começar. Vamos juntos aqui. Vamos juntos de falar do amém no final. Estamos aqui reunidos no podcast Content em nome da Andriele. Solte logo a página 126, senão ela vai me bater e dar uma bicuda. Estamos aqui ao vivo em São Paulo. Quem nunca? Quem nunca? Eu tinha que ir em procissão, fiz primeiro comunhão, Cristo, etc. Eu sempre queria ir para o primeiro comunhão e para Cristo para ir namorar atrás da igreja, mas daí tinha que aprender algumas coisas. Enfim, voltando. Versículo mesmo? Qual? Não, agora como é que é, Will? Vamos falar sério agora, André, então, Will. Qual que é o versículo? Quebrou ela no meio de novo. Sacanagem, desculpa, vai lá. O capítulo sobre redes sociais, qual é a rede social certa para você? O que nós fizemos, até trazendo um pouco do LinkedIn Top Voice, no início foi entender qual era o público que eu gostaria de alcançar. Eu pensei assim, o que eu preciso fazer para me diferenciar? Porque já tem muita nutricionista no mercado. E a gente vê todos os anos crescendo absurdamente a quantidade de profissionais da saúde, o que é um ponto muito positivo. A sociedade precisa de profissionais qualificados. Agora, volume de informação muito grande
E eu pensava, o que eu vou fazer para me diferenciar? Porque Instagram, você abre o feed, eu seguia muitas nutricionistas que eu considerava referências, e eu falei, eu não sei o que eu faço para me diferenciar. Iniciamos a mentoria em marca pessoal e nós buscamos encontrar um novo nicho. Então, qual é o nicho que não está sendo explorado ainda por nutricionistas que nós podemos explorar? Encontramos, então, o nicho de executivos, de tomadores de decisões. E onde está esse público? Essa é a questão. Às vezes a pessoa pergunta assim, André, aonde eu devo estar? Qual é a rede profissional ali? Qual é a rede social que eu deveria usar? E precisa entender qual é o perfil do público, qual é o comportamento, em qual momento que a pessoa está utilizando a rede social, qual é a ferramenta que você pode utilizar. Então, nós podemos usar um conteúdo semelhante, parecido, no LinkedIn, né? Então, por exemplo, eu tenho lá mais de 120 artigos publicados. Boa parte desses conteúdos eu posso utilizar para gravar um vídeo para o YouTube, para fazer um podcast no Spotify, para, enfim, fazer um artigo no meu site, para também utilizar no Instagram, mas de uma forma diferente, porque as pessoas estão buscando por conteúdo mais rápido. Então, o que nós vemos de tendência agora no Instagram? É Reels, são vídeos mais rápidos, a informação passada de uma forma muito rápida, acelerada. As pessoas estão buscando isso, mas no LinkedIn ainda é um perfil diferenciado. Então, se eu não entender os algoritmos, se eu não entender o comportamento do usuário, eu não consigo ter sucesso no marketing digital. E é justamente esse passo a passo que nós trazemos no livro. Porque, às vezes, o profissional da saúde que não tem esse foco na faculdade, até antes eu venho de uma entrevista falando sobre isso, o profissional da saúde, ele aprende a atender. Eu sei tudo sobre atendimento nutricional, mas eu chego no mercado de trabalho, eu não sei como captar o meu paciente, meu cliente. Então, como que eu vou atender? Eu sei atender, só que eu não sei trazer esse paciente. Então, é isso que o marketing digital hoje é um mar de oportunidades, porque explorando ele da forma certa, eu consigo atender muitas pessoas, não só da minha região, mas me tornar uma autoridade, como foi o meu caso. Em menos de um ano de produção de conteúdo, eu me tornei a primeira nutricionista LinkedIn Top Voices do Brasil. Menos de um ano de produção. Comecei em novembro de 2019, em novembro de 2020 saiu a lista. Então eu já sabia antes que eu seria LinkedIn Top Voice. Um conteúdo com muita frequência ali, com constância. E esse é o terceiro pilar. Antes eu vinha comentando que são 3 pilares, né? Para você ter autoridade digital. Primeiro, atitude. Segundo, estratégia. Terceiro, disciplina. Constância. Consistência. Exato. E constância. Se você não tem essa frequência, você não consegue nem mesmo medir as métricas. Como que eu vou saber se eu tenho um resultado? E isso é um questionamento que eu recebo de mentoradas. André, mas eu já estou postando há um mês, eu não recebi ainda o aumento que eu gostaria no meu trabalho, eu ainda não consegui aumentar o meu ticket, enfim. Um mês... Como que você espera ter resultado em um mês? Tem paciência também, Tem que ter um cuidado aí, né, André? Porque assim, aí você conseguiu em um ano, pouco menos de um ano, ter esse destaque. Exato. Mas aí não tem um perigo também das pessoas acharem que é uma receita de bolo, que daí elas também, se fizerem exatamente como você fez, elas vão ter exatamente o mesmo resultado no mesmo tempo. E não é bem assim, né? Não. Tem uma série de variáveis aí, né? Eu só queria emendar e jogar para vocês dois assim. Tá, mas daí... Como é que vocês chegaram no livro? Tipo, porque você podia fazer um curso, né? Poderia fazer várias outras, ou continuar com a produção de conteúdo de vocês, mas aí de repente vocês resolveram que tinha que ser um livro no Brasil, país de poucos leitores, né? Enfim, né? Por que essa síntese aqui dentro de um livro? Como é que vocês chegaram, né? Falar, vamos escrever um livro. Como é que foi isso? Chegou um momento na marca pessoal da Andriele que eu falei para ela, cola em mim que tu brilha. e agora a gente vai para um outro passo, vamos dizer assim. Bom, mas por que eu faço essa... Esse é slogan que você usa? Se eu entrar no teu site lá agora, vai ter lá, porque esse é um bom slogan, viu? Cola em mim que tu brilha. É quase o Just Do It da Nike. Exatamente. É uma parafraseando aí, né? Aportuguesando. Will, por que eu faço essa provocação aqui? Por causa chegou um momento que, o público inicial da estratégia de personal branding da Andriele foi o foco em executivos e conselheiros. Pessoas que tinham um ritmo ultra agitado,
dentro da sua trajetória laboral e que por vezes não conseguiam seguir aquelas regrinhas básicas ou dietas de gaveta que eles estavam acostumados, que muitos nutricionistas acabavam passando para eles dentro das inúmeras consultas que eles já fizeram. Talvez vocês, se eu perguntar quantos nutricionistas vocês já foram até hoje, também a gente nem lembra da que mais gostou, porque talvez nenhuma gerou valor de fato, ou então porque a gente já frequentou várias. E aí eu falei que, ok, temos que fazer algo diferente. Ela fez isso e foi seguindo uma estratégia ali imbatível e teve todo o sucesso que teve, não apenas de oportunidades na carreira, mas também vários convites e negócios internacionais que a gente gerou. Bom, só que chegou um momento que o volume dela de seguidores começou a se tornar tão expressivo, só que por vezes muitos desses clientes não conseguiriam ter acesso a tickets maiores. Porque eu digo que a nutricionista André Pedroso começou a se tornar uma das mais valiosas do mercado e com um dos maiores valores de consulta do Brasil. Consequentemente, o nosso valor a se deixar para esta humanidade por meio da construção de um legado, e por que não desde cedo, você pode já construir isso, a gente tinha que tornar essa informação de uma forma mais pulverizada. Porque assertiva já era. Só que, nas redes sociais, as pessoas têm conteúdo da André diariamente. Só que o livro, ele possibilita com que você, por um ticket baixo, consiga ter acesso e ajudar também outras pessoas. E aqui também entra uma estratégia de cauda longa, Will. Ou seja, eu não tenho apenas um curso, nós não temos apenas uma mentoria em marca pessoal, nós não temos apenas a palestra como ticket, eu não estou apenas em 2 conselhos de empresa como conselheiro. Mas quando você tem tickets também de R$ 14,90 no Kindle, de R$ 39,90 um livro impresso desse na Amazon, na Apple Books, e depois você tem uma formação de 200 e pouco, você tem outra de 400 e pouco, você tem outra de 997, depois você tem uma mentoria X mil reais, depois você tem a sua palestra X mil reais. Ou seja, estão vendo que eu tenho uma carteira de soluções a depender do perfil do cliente que queira entrar nessa jornada. Ou seja, ele tem que ter a atitude. Mas a estratégia aqui, a gente consegue ir alimentando e aumentando a consciência de quem está do outro lado. Então, por vezes, alguém que adquire um livro desse, o nosso foco, quando foi criar, não foi no sentido de vamos ser best-seller. O foco inicial não era esse do livro. O livro, muitas vezes, ele pode funcionar como uma estratégia de ABM, de Account Based Marketing. Ou seja, eu entro na consciência desse cliente, potencial cliente, que ele ainda não é cliente, né, se tornou cliente na compra do livro, por um ticket ultra baixo, mas daqui a pouco ele começa a me converter num ticket e talvez isso demore 1 ano, 2 anos, ou de imediato, como já aconteceu agora no pré-lançamento. Pessoas compraram um livro, se encantaram, foram as primeiras pessoas a lerem no Brasil e já começaram. Cadê o curso online de vocês a respeito disso? Eu quero a mentoria disso. Então, moço, que eu quero a palestra de você, André. A André acabou de vir de Porto Alegre, agora 2 dias, né? Começaram a surgir palestras já também em função da defesa de autoridade moral em determinada área que um livro muitas vezes lhe coloca. Então o livro, Will, ele vem muito num pensamento estratégico de onde é que surgiu a ideia, né? Não é porque o Dal Bosco e o André são criativos, porque existe muita estratégia dentro disso. E o livro também é uma ferramenta para alcançar um objetivo muito maior, que tem muita relação com o nosso próprio propósito de vida e nossa geração de valor. Perfeito, Ricardo. Pessoal, o Ricardo e a André vão estar lançando o livro amanhã aqui em São Paulo. Vou deixar o espaço para vocês convidarem o pessoal para participar do lançamento. E também, se vocês quiserem falar já falaram bastante, mas se quiser falar um pouquinho do livro, fica à vontade. O espaço é de vocês. Falar um pouco mais, né? Porque o que eu estou percebendo aqui, que assim, eu não sou da área da saúde, mas eu estou com vontade de ler. Por quê? Porque eu imagino que em que pese ele tenha o seu nicho ali, mas eu acho que tem muita dica aqui que serve para qualquer tipo de mercado, de público. Com certeza. Pelo menos 70% a 80% da obra, eu posso dizer que você, leitor, vai conseguir fazer uso muita correlação mesmo que você não seja da área. Com estratégia e também táticas, claro, né, de uma forma mais micro aqui dentro do seu segmento. E olha o que está acontecendo neste pré-lançamento, Will e Pedro. A gente está tendo muita compra,
muitos pedidos de profissionais que não são da área da saúde. Porque assim, caramba, Dom Bosco, eu já li livros sobre personal brand, sobre marca pessoal, só que são tão rasos, né? Ou às vezes a pessoa enrola para dizer nas últimas 2 linhas que eu tenho que arregaçar a manga e trabalhar. Quantos livros a gente, né? Não lê assim. Acorde, mais tem, a regra do negócio. Você lê aquele livro inteiro só falando de propósito de vida e valores, autoajuda, etc. E no final, ok, acorda às 5 da manhã, vai trabalhar e, como diz na minha terra, onde é que eu nasci, vai carpir um lote, né? Vai capinar o terreno. Volta para a terra agora, né? Mas a prática muitas vezes é um mistério, né? E o que nós buscamos trazer com o livro é justamente a prática de uma forma muito objetiva. São 168 páginas. É um livro rápido, para que a pessoa termine de ler e ela já sabe o que fazer. Legal, ela já sabe como aplicar. A gente não quis fazer isso. Não é uma coisa simplesmente conceitual, né? Exato. É uma coisa prática mesmo. Will, e a gente ferramental, né? Exato. Ferramental, e a gente quis fazer um negócio distinto neste lançamento, que não quisemos gerar uma obra que fosse livro de cabeceira. O que vai na contramão de muitas pessoas quando pensam criar o seu livro da vida. Sim. Eu vou deixar um legado por meio da minha obra. E aí o cara fica anos se amarrando para escrever aquela porcaria, que depois talvez ninguém vai ler e vai servir no máximo para colocar, né, abaixo aí da tela do computador para levantar. Que nem aqueles anais de congresso aí. Você lembra quando a gente tinha 600, 900 páginas? Quem lembra dos anais de congresso da época de faculdade? Você acabou de revelar, mesmo que seja para você aí no podcast, a sua idade, pessoal. Toma cuidado. Se alguém falar que... Sabe aqueles anais de congresso? Não lembro. Isso aí não é da minha época. Né? Sinta-se mais jovem, né? Se posicionando perante o outro. Mas este livro foi, como a André falou, ser um vapt-vupt, uma leitura rápida e não ficar se amarrando na beira da cama, vamos dizer assim, por meses. Sabe por quê? Porque senão você não dá o próximo passo para a marca pessoal. A gente está em produção de outras obras que elas vão muito mais para o lado em termos de uma reflexão mais profunda, conceitual, e lá vai. Mas este não. Este, como o Will bem disse, é uma obra ferramental. Ou seja, como é que você, a cada página que lê, vai voltar para o seu celular, vai voltar para o seu desktop, olhar para o seu posicionamento digital e vai falar assim, caramba, estou fazendo merda. Eu estou errando e como é que eu posso mudar isso daqui? E aí o cara volta para lá, né? Não, e a André não me cutuca aqui, que ela já me deu um cutucão porque eu falei merda aqui. Eles deixaram, entendeu? No termo de autorização, não dizia nada que a gente não podia falar merda. Se não puder, eles vão cortar, fica tranquilo. Mas aqui foi uma ideia realmente para que fosse algo objetivo para as pessoas pudessem aplicar no mesmo dia. Bom. Bacana. Amanhã... Horário do lançamento? Horário 10h30 da manhã, Shopping Jardim Pamplona, na famosa Livraria da Vila. Mais fácil do que isso, impossível. Fica no 2º piso, caramba. É só ir lá, poxa. Já aproveita, toma um café, almoço por lá, leva a família. Se não quiser levar o filho, porque já vai pedir para você ele chegar naquela máquina de bichinhos para gastar na loja de brinquedo. Vai só você com esposo e esposa e vai ser ótimo a gente poder dar um abraço gostoso, a gente se conhecer, porque muitas das pessoas que irão amanhã a gente só se conhece remotamente há anos, digitalmente há anos. Se alguém já quiser comprar, tem ele já? Já consegue em pré-lançamento, só entre aspas aqui, para quem estiver apenas nos escutando, né, em 40 plataformas digitais pelo mundo, mas vou falar as mais conhecidas pelos brasileiros. A Amazon, você encontra tanto a versão digital quanto a versão física, e quem quiser a física, inclusive a gente tem o maior prazer de fazer a dedicatória em nome da pessoa. Mas quando a pessoa, legal, por exemplo, ontem chegou um pedido de 10, não tem como fazer a dedicação em nome da pessoa em 10, porque a gente já sabe que a pessoa pediu para dar de presente para os clientes, ou para a família, ou para um amigo que da área da saúde. E isso foi muito interessante também. Muitos pedidos de caixas estão acontecendo no período de pré-lançamento, de gestores, de empresários comprando para os clientes deles, que são da área da saúde. Que gera uma aproximação também. Isso é muito interessante. A gente vai colocar o link na descrição, pessoal, do livro, as redes sociais do Ricardo, da Andriele. Sigam eles, tem dicas excepcionais que eles fazem. Ó, o livro aqui vocês podem adquirir. Amanhã a gente vai estar lá no lançamento de vocês. Mais um comentário. Temos patrocinadores para o lançamento. Opa! Atlética Nutrition, marca de suplementos, que eu sou consultora técnica também. A Desin Wellness, como muitas pessoas conhecem como Desinchá, estarão patrocinando o lançamento. Legal.
tem lá vários brindes especiais aí, presentes dos nossos patrocinadores, então será um momento bem especial mesmo, aguardamos por vocês. André, agora você falou isso, vai ter gente que vai ir só pelo brinde e nada pela nossa obra. Mas é um jeito de pescar também. Depois que tem contato, fala, tá pego. Né? Mas ó, esse tipo de conteúdo e mais do que o conteúdo, é por isso que a gente fala aqui que é gente que marca. Exatamente. Né? E acho que tem a ver com o que você falou, né? De quem é o mensageiro. Então a gente faz questão de evidenciar, né, quem são as pessoas que estão trazendo o conteúdo aqui. Acho que isso é importante, né? Content podcast tem tudo a ver com marcas impactantes, memoráveis e marcas marcantes. Isso. Ele pegou, tá vendo? Mas, Marco, velho! E ó, você vai ter a oportunidade, seguindo aqui o nosso podcast, você vai ter a oportunidade de logo assistir e ouvir aqui uma entrevista com o Ricardo, uma exclusiva com o Ricardo e uma exclusiva com a Andri. Ó, já tô íntimo, né? Tá certo? Então, gente, é isso aí, ó. Obrigado, parabéns aí pelo trabalho e a gente segue aí produzindo conteúdo com gente que marca. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. É isso.